E o texto que nós lemos hoje traz ao nosso coração uma percepção clara de que o Evangelho é alguma coisa que demanda compaixão. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Porque no coração de Jesus, o sentimento, o que havia, era compaixão. E você sabe o que significa essa expressão compaixão? Compaixão é uma expressão que quer dizer com dor também. Sentir a mesma dor. Compaixão é a dor, é estar ao lado da outra pessoa e sentir a dor dela. Isso é compaixão. É mais profundo do que misericórdia. Porque a compaixão, ela toca as entranhas, a compaixão mexe com a gente. A compaixão nos mobiliza, a compaixão revolve as coisas dentro de nós. E a compaixão que o Evangelho demanda é precedida pela mansidão para com todos, principalmente para com aqueles que resistem a Deus. Sabe, amados, a Bíblia não nos orienta a ficar brigando com quem resiste a Deus. Você nunca vai conseguir comunicar o Evangelho, o amor de Deus, se indispondo com quem resiste a Deus, discutindo, debatendo, ofendendo, né? Polarizando todas essas situações de forma nenhuma. Porque quem sabe, através da mansidão de Deus, possa trazer arrependimento a estes que estão tão distantes do Senhor, a fim de que conheçam a verdade. É isso que é Evangelho. O Evangelho é a expressão da compaixão diária sobre as pessoas. Às vezes não é fácil, não estou dizendo que é uma coisa simples, mas é uma coisa que flui de dentro, é uma coisa operada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é de fato convertida, que é transformada, tem sim capacidade de olhar para uma pessoa que está no pecado, seja ela qual tipo de pecado for, né? Hoje está em voga certos tipos de pecados, né? Que está se debatendo aí na televisão a todo instante, mas a Bíblia diz que Jesus, ele amou todos os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com esse tipo de evangelho que fica rotulando esse e aquele pecador e fica, né, criando certos tipos de paradigmas. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos os pecados. Ele atraiu para si todos os pecados, todas as situações, as mais diversas que você possa imaginar. Jesus, ele absorveu tudo isso, porque ele amou o mundo inteiro, e ele amou de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão sobrenatural, tão maravilhosa, que a Bíblia não conseguiu arrumar uma palavra, levantar, descrever, uma expressão que pudesse descrever a dimensão, a capacidade desse amor. E o Evangelho é isso. O Evangelho é uma ferramenta. Se você usar essa ferramenta que nos transforma primeiro, que nos prepara primeiro para alcançar o próximo, mas uma ferramenta tem que ser usada da forma certa. E a ferramenta que o Evangelho usa a nossa vida, o nosso coração, precisa ser usado da forma certa. Compaixão, essa é a palavra que precisa permear, que nós precisamos resgatar. É uma palavra que sumiu da nossa boca, do nosso coração, da nossa prática. E nós perdemos a compaixão pelo vizinho, perdemos a compaixão pelo filho, pela filha, perdemos a compaixão pelo colega de trabalho, perdemos a compaixão pelas pessoas, perdemos a compaixão, e nós estamos vivendo um evangelho vazio, um evangelho, não é, sem vida, um evangelho sem poder, sem graça, um evangelho que não expressa nada, que não tem, né, boas notícias. E um dia eu pensando sobre isso, eu disse, meu Deus, nós estamos vivendo numa época onde o evangelho deixou de ser boas notícias e o cristianismo deixou de ser Cristo. E nós precisamos resgatar essas coisas como igreja. Como igreja, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós somos, amados, denominados há muitos anos atrás, lá na igreja de Antioquia, alguém disse isso, cristãos, eles são cristãos, porque eles parecem tanto com Cristo, eles são como Cristo, eles agem como Cristo, e como Cristo agia. Quando Cristo olhava para as pessoas, quando ele via as enfermidades, as moléstias, quando ele pensava nos pecados das pessoas, quando ele enxergava essas coisas. E há um texto interessante que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, e ele chega
chega em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele vê Jerusalém e ele se compadece. Há uma compaixão, há uma reviravolta dentro dele, e ele começa a chorar, e ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, quem dera eu pudesse te ajuntar como uma galinha junta os seus pintainhos. Porque o que havia no coração de Jesus, o que ele via, a gente precisa se lembrar que o pecado ofende muito mais a Deus do que a nós. A gente precisa se lembrar que se nós estamos vivendo em santidade, Jesus é 100% santo. Quando ele foi homem na terra, andou entre nós, quando ele via os pecados das pessoas, quando ele entrava em contato com os pecadores, não é que isso não lhe ofendia, mas o amor que tinha no coração dele para com aquela alma perdida era muito maior do que a ofensa que o pecado lhe causava. E por isso, por meio da compaixão, de um olhar meigo, de uma capacidade de traspassar todo juízo, toda condenação, todo preconceito, ele tocava pelas garras da graça no coração do pecador, e ele conseguia revolver todo o pecado e tirar tudo aquilo, e a única sensação que aquelas pessoas tinham era uma necessidade grande de estar com aquele homem, porque ele era Deus. Aleluia! Aleluia! Ele veio para fazer isso.